o eixo Virgem e Peixes. O nodo norte, ele é desafiado pelo arquétipo de Virgem. Então essa pessoa tem que aprender a sentir compaixão, sem se sobrecarregar. Então, porque o Virgem é assim, a característica boa de Virgem é que ele é a partir da organização, que ele gosta de servir, ele é prestativo, só que ele tem um lado que é da crítica. Então a pessoa, ao invés de ficar olhando só os defeitos da outra pessoa, ela aprender a ter a compaixão de entender, porque aquela pessoa ela é assim, não tem jeito, mas eu vou amar ela de qualquer forma. Então é desenvolver essa característica, né? Aprender a aceitar as outras pessoas como elas são, porque todos têm defeito. Uma coisa que é muito interessante, uma vez eu estava num evento e a pessoa falava assim, que cada defeito que a pessoa tem, ela possui 10 qualidades. Olha que incrível. E que o defeito, ele é uma qualidade daquela pessoa, só que está em desequilíbrio. Então eu comecei a falar, nossa, porque a gente só foca, às vezes, no defeito. Então se a pessoa tem lá aquele defeito, ela tem 10 qualidades. É que parece que o defeito, a gente tem uma capacidade de olhar mais para ele. Então você começa a desenvolver o outro lado do seu cérebro olhando para a parte das qualidades daquela pessoa, porque todos têm um defeito. E depois que eu aprendi, o defeito da pessoa é uma qualidade em desequilíbrio, eu comecei a trabalhar melhor, tanto com meu marido, com os meus filhos, comecei a trabalhar toda essa energia. Deve desenvolver técnicas e práticas de cura, porque o eixo Virgem e Peixes é um eixo curador. Essas pessoas têm dom de cura. Então, quando você vê lá o meio do céu também, que a pessoa tem ou Virgem lá na casa 10, ou o Peixes lá na casa 10, essa pessoa tem dom de cura, gente. Essa pessoa, qualquer coisa que ela for trabalhar, seja como terapeuta, ela vai ter que desenvolver essa parte curadora. Se você for observar as pessoas se ela parar na fila do banco, por exemplo, vai encostar alguém do lado dela para contar a história da vida dela para essa pessoa. Por quê? Porque ela tem na essência dela essa energia de cura. Então o que é interessante? Trabalhar a parte espiritual, a conexão, para ter mais inspiração, para conectar os seus guias, o seu anjo guardião, para ele ficar bem ancorado, para você ter essa conexão, né, de você falar, não, isso é uma intuição. Você percebe quando você está sendo intuído, tá? O eixo Peixes e Virgem, que é o quê? O nodo norte, ele está sendo desafiado pelo arquétipo de Peixes e o nodo sul pelo arquétipo de Virgem. Então essa pessoa tem que desenvolver a flexibilidade. Ela não pode só ficar focada no problema, porque geralmente são pessoas que carregam essa parte muito forte, né, do meu problema, então carrega muito a parte também emotiva junto. Então quando essa pessoa ela se vê separado do outro, ela precisa sempre estar com o outro, né, para trazer aquela energia. O fluxo dela bloqueia. Por isso que a gente fala que é um eixo de cura, porque eu preciso do outro. Eu preciso da outra pessoa. Então, a pessoa, quando ela me procura e ela está com o problema, com a doença, eu tenho a cura para ela, porque é a energia da conexão. Então, a tarefa dessa pessoa é parar de julgar os outros e se fazer de vítima. Porque o problema, quando ela começar a atender pessoas, por exemplo, vamos supor que essa pessoa vire um terapeuta, ela vai começar a observar que o problema dela não é nada, porque você começa a ver pessoas com tantos problemas. Eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho voluntário, que era no hospital do câncer, você começa a trabalhar com pessoas, você percebe que, puxa vida, não tem problema. Porque às vezes aquela pessoa, ela está fazendo um tratamento ali, mas ela não sabe se ela vai sobreviver. Uma paciente minha que eu atendi, ela teve que zerar toda a imunidade dela para poder combater um câncer que ela tinha. E de todas as pessoas, porque vira um grupo, né? Quando você vai fazer o tratamento,
a químio, já tem várias pessoas que ficam lá também, que estão fazendo o mesmo tratamento que você. Então é como se fosse uma família ali. Você já vê aquela pessoa lá toda terça-feira, X horas. Aí daqui a pouco a pessoa não vem mais. Aí ela falava assim pra mim, o trauma que ela tinha, que ela falava assim pra mim, por que eu? Né? Aí ela falava assim que do grupo que ela fazia parte, dos 4 que morreram, elas tinham família, elas tinham vida, e ela ficava perguntando, por que eu? Aí eu falava, então, por quê? Vamos descobrir esse propósito. Né? Então, assim, quando você começa a ver isso, aí você fala, puxa vida, eu não tenho problema. Porque às vezes a pessoa, ela já foi desenganada pela medicina. E às vezes não importa o dinheiro que ela tem. Ela não tem como comprar uma cura. Então, quando você começa a trabalhar ajudando as pessoas, desenvolvendo esse eixo de cura, você é curado e a outra pessoa também. Por isso que a gente fala que é um eixo de cura. É um eixo das pessoas que gostam de servir.